a gente vai direto para o Rio de Janeiro, porque, deixa eu abrir aqui, o Supremo formou maioria pelas regras das eleições indiretas do mandato tampão no governo do Rio. Voto secreto, tá? E prazo para saída de cargos públicos no prazo de 24 horas após o vazio de poder ali do executivo, do qual estamos falando já faz um tempo, a renúncia do ex-governador Cláudio Castro, que deixou o cargo na segunda-feira. Leonardo Rezende fala ao vivo. Fala, Léo. É isso, Maiara. Então, a STF formando maioria por essas regras aqui desse mandato tampão, que ainda precisa, inclusive, ser convocado pelo governador em exercício. A gente também ainda está nessa indecisão de quem vai ser, porque a Assembleia aí está tentando eleger um novo presidente da Alerj, mas atualmente a gente tem, da Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, né, a Alerj, mas a gente ainda tem na cadeira o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Couto, ainda assumindo a caneta, digamos assim, do governo aqui do Estado. Mas falando sobre esse julgamento no STF hoje, o ministro Luiz Fux tinha acolhido uma ação do PSD, partido do prefeito Eduardo Paes, pré-candidato também aqui ao governo do Estado, que questionava 2 trechos da lei das eleições indiretas aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E aí, basicamente, eram 2 pontos. A Assembleia tinha aprovado que a votação tinha que ser nominal e aberta e o prazo de desincompatibilização de cargos públicos teria feito 24 horas após o vazio no poder. Fux discordou, então, dessas regras aprovadas pela Alerj, determinou o voto secreto e estendeu esse prazo da saída de cargos públicos para 6 meses. Mas aí a ministra Carmen Lúcia, então, abriu divergência parcial no voto do Fux, concordou com o voto secreto, mas retornou o entendimento desse intervalo, desse prazo de 24 horas da saída de cargos públicos após o vazio no poder. Acompanharam ela nesse voto o ministro Edson Fachin, Dias Toffoli, André Mendonça e Nunes Marques. Já os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes abriram um terceiro entendimento sobre essa ação. Eles entendem que eleições diretas devem ser convocadas e até que elas sejam convocadas, eles defendem também a manutenção do atual governador interino no cargo, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, como eu disse, Ricardo Couto. Esse julgamento, no entanto, vai até segunda-feira. Até lá, os ministros podem mudar de opinião, portanto, mudar de voto ou até solicitar que a discussão vá para o plenário físico. Hoje os votos estão sendo depositados em plenário virtual, o que pode mudar, eventualmente, a configuração dessa votação, né, dessa decisão. Mas o que a gente tem hoje é uma decisão constituída ali de maioria dos ministros, então, por essas regras da eleição tampão aqui no Rio de Janeiro. E aí, em meio a esse movimento da Corte, ainda tem mais um ponto para... Oi, diga. Não, pode continuar o seu ponto. Não, só é concluir, porque em meio a esse terceiro entendimento, né, dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, o PSD entrou com uma nova ação também no STF, pedindo agora eleições diretas para esse pleito aqui no Rio de Janeiro. E aí é algo até que faz sentido com que o ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, tem encampado nas redes sociais uma campanha do que ele tem chamado de diretas já. Então já é um clima realmente eleitoral, ainda não oficial, porque as eleições só acontecem em outubro, mas os diferentes grupos políticos que disputam aqui o poder no Estado, dividindo aí ainda o poder, né, por essa eleição indireta, alguns tentando que ela seja direta. É porque está tão confuso isso aí, Leonardo, essa sede de poder no Rio de Janeiro é tão intensa, é tão assustadora, que a gente nem entende direito. O que está certo, então? Está certo que, se for eleição indireta, vai ser com prazo de 24 horas de incompatibilização, e aí o plano do PL está de pé. O atual presidente da Assembleia Legislativa, que já é governador, já nem sei se já é, se não é, vai poder se candidatar em outubro. Agora, ainda está em discussão se vai ser direta ou indireta. Essa é a grande dúvida. Exato, o que a gente tem hoje, né? O STF formou então maioria para esse prazo de 24 horas após o vazio do poder e o voto secreto nessas eleições indiretas. Só que está aí um terceiro entendimento que hoje foi votado pelos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que não teve maioria, mas votando pela essa eleição direta e ainda com apoio dessa ação do PSD, pedindo também que a eleição seja direta. Mas o que a gente tem hoje, definido inclusive pelo Tribunal Superior
eleitoral, né, após a cassação do mandato do governador, do presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, e da inegibilidade do governador Cláudio Castro, é a confirmação da eleição direta. Então a gente tem esse pleito confirmado até então, e aí surge o nome, como você bem disse, né, do Douglas Ruas, que tinha sido eleito ontem presidente da Alerj, já não é mais, foi derrubado pela Justiça, surgindo como nome forte aí do grupo de Cláudio Castro para assumir esse mandato tampão aqui no Rio de Janeiro. Muito bem, Léo. É confuso, mas deu para entender, e até o famoso Direta Já, 40 anos depois, mais de 40 anos depois, ressurgiu, hein, para eleição para governador no Rio de Janeiro. Eu proponho aqui que no Rio de Janeiro, na hora de você votar para governador, que todos os candidatos tenham 3 vices. É mais fácil. Porque aí se o governador for preso, se o vice resolver sair para se candidatar a presidente, se o segundo vice também for afastado por alguma questão e o quarto vice, não pode, entendeu? Tem que ter um monte de vice, porque senão fica sem bagunça. Vai sair o quinto, não adianta, Tomás. Não adianta. Eu tenho uma proposta que eu acho que é melhor. Tinha que contratar administradores da Dinamarca, da Noruega e da Suécia para cuidar do Rio de Janeiro, porque não adianta, pode ter 6 vices que não vai adiantar. Que coisa, né? Como pode? É sempre um rolo, é sempre uma confusão. Léo, obrigado, viu? Continue aí atrás das informações. Grande abraço. Boa, e daqui a pouco eu leio mais mensagens. Tem outra coisa, Tomás, Maiara? Claro. Tem que acabar com essa influência do Comando Vermelho na Assembleia Legislativa do Rio. Se não acabar com isso, não adianta nada. Exato. Isso é ponto pacífico, né? Mas é difícil, hein? Que dureza. O que o crime organizado tem de tentáculos na política, no Rio de Janeiro especialmente, mas cada vez mais em São Paulo. São Paulo também cresceu demais, né? É brincadeira, e as eleições passadas mostraram muito isso.